uma vez juntamente com a igreja para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a sermos breves, aproveitar o máximo possível o nosso tempo. Abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40 em diante. Marcos, capítulo 1, verso 40. Confesso que já me preocupei hoje acerca da vida de alguns irmãos e eu gostaria, acredito que todos gostariam que estivessem aqui. Nós estamos essa noite, o Senhor sabe de todas as coisas. Ao termo do trabalho, com a permissão do pastor, quero levantar um clamor especial em prol de algumas vidas, irmãos, porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade da nossa carne, nos dispomos a desagradar a Deus, quando nós nos dedicamos a fazer aquilo que o Senhor não se agrada, as pessoas nos apoiam, nos dão tapinha nas costas, mas quando nós queremos fazer a vontade do nosso Deus, nós encontramos muitas objeções, muitos obstáculos. E eu sei que tem acontecido isso na vida de pessoas que estão no nosso meio. Verdade. De pessoas que estão caminhando, começando a caminhar na presença do Senhor. Verdade, meu Deus. E a palavra nos diz que muitos, por passar por essas aflições, eles não iriam suportar essas aflições. Iriam desistir, iriam apostatar da fé e não conseguiriam permanecer nos caminhos do Senhor. E a palavra nos diz: vós que já sois fortes, estáis fortalecidos na palavra do Senhor, suportai as fraquezas uns dos outros. Então, irmãos, a melhor forma nós como igreja de suportar a fraqueza daqueles que estão encontrando objeções e muitas vezes cedem e não conseguem estar na presença do Senhor é levantando um clamor por eles. A palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus: ai daqueles a quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Melhor é que se amarre uma pedra no pescoço e se precipite no mar. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Ele não aceita, pode ser de onde for. Deus não permite que alguém toque no ministério meu ou seu, na vida de alguém que quer dedicar a sua vida ao Senhor. O Senhor não permite e não se deixa escarnecer. É tão difícil, irmãos, ganhar uma alma para Jesus. É tão difícil convencer alguém a adentrar essas portas aqui, entregar a sua vida ao Senhor e permitir que o Senhor mude a sua vida. Quantos pais, quantas pessoas aí fora gostariam de ter os seus filhos libertos das drogas, libertos de tantas coisas, e a maior solução para a sociedade é a igreja. E existem muitas pessoas sem conhecimento da palavra de Deus e sem mesmo conhecimento social, não tem informação disso, fazem questão de afastar as pessoas da presença do Senhor. Não sabem exatamente o que o mundo tem para oferecer aí fora. E não sabem também que a palavra nos diz que aquele que vem à presença do Senhor e vai novamente lá os caminhos antigos, passa a ser perturbado por 7 espíritos piores ainda do que aqueles. Todos nós, irmãos, que estamos lá fora, nós somos influenciados pelo inimigo. Assim como nós que estamos na igreja podemos ser também. As pessoas não compreendem isso. As pessoas não entendem que o estado daquele que entra na presença do Senhor, se derrama na presença do Senhor, se sair da presença do Senhor vai ser muito pior. Não entendem, não compreendem. Fala: para com isso, para que servir a Deus, para que ir para a igreja? E muitas vezes aquela seta inflamada do adversário penetra e as pessoas se enfraquecem. Então eu quero, ao término desse trabalho, levantar um clamor. Levantar um clamor, irmãos, para que o Senhor venha queimar toda a potestade do inferno que está se levantando contra essa obra aqui. Que não é minha, não é do pastor William, mas é de Deus. Eu quero levantar um clamor aqui porque eu não admito a influência do inimigo no nosso meio. Eu não admito isso, porque nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos, eleitos de Deus. Eu não admito que o inimigo venha se andar aqui no nosso meio e quebrantar e atrapalhar o trabalho que o Senhor iniciou através das nossas vidas. Eu não posso aceitar isso. Porque eu sei que não é o trabalhar de Deus. Isso é o trabalhar do inimigo. É o trabalhar da carne. E eu não posso aceitar isso como servo de Deus. Porque certa feita, Paulo, ele estava pregando o evangelho e uma pessoa ficava contestando. Não, que não é assim, que não é verdade, que não é dessa forma, não é dessa maneira. E Paulo falou: filho do diabo, até quando tu farás oposição ao reino de Deus? Por conta disso ficará cego por um tempo. E aquele homem ficou cego imediatamente, porque Deus não se deixa escarnecer. E não permite que as pessoas se levantem contra a sua obra. Ele não permite. Ele pode até permitir por um curto espaço de tempo, mas quando é a hora, ele puxa a corda. E o carro aperta. E vão vir correndo aqui, na presença do Senhor, pedir perdão e pedir oração. Mas a palavra nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é justo. Ele é o juiz de toda a terra, Ele faz justiça.
Senhor ele vai fazer justiça acerca dessas coisas. Porque Ele tem visto o esforço de cada um e a dedicação do coração de cada um que está aqui. E a palavra nos diz que ai daquele que tocar em um desses meus ungidos, é como se estivesse tocando na menina dos meus olhos. Ou seja, é impossível tocar. Se alguém for tocar na menina dos seus olhos, instantaneamente o seu olho vai se fechar. É uma defesa que nós temos. E o Senhor nos criou dessa forma, porque com certeza com Deus é a mesma coisa. É impossível, seria impossível alguém tocar nos olhos de Deus. Automaticamente seus olhos se fechariam. Isso seria impossível. Então o que o Senhor quer dizer é isso? É impossível alguém tocar em um dos meus ungidos. Porque eu vou defender instantaneamente. Eu não vou permitir instantaneamente. Então, irmãos, fiquem ligados no céu nessa noite. Vai ligando no céu aí para que o Senhor venha nos encher. Porque no final do trabalho nós iremos levantar um clamor. E Deus vai quebrar toda a barreira. E vai quebrar toda a potestade do inferno que está se levantando nessa hora. Palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Nos diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém, irmãos? Apenas esses versos. A palavra do Senhor nos mostra no Evangelho de Marcos. Marcos talvez foi o evangelista que mais resumiu as obras que o Senhor realizou. O testemunho de Marcos ele é muito direcionado e muito específico. Ele fala a respeito de muitos milagres. Fala-se no livro de Marcos mais passagens acerca de milagres que o Senhor realizou do que alguns contextos, como no livro de Lucas, no livro de João, histórias pessoais da vida de Jesus, histórias de Jesus antes do seu ministério. Marcos ele foca muito no ministério de Jesus e nos milagres que ele realizou. E no Evangelho de Marcos, logo no comecinho, no capítulo 1, fala um pouco acerca de João Batista, fala um pouco acerca do início do ministério de Jesus, quando ele foi para o deserto ser tentado, fala quando ele volta para Galiléia e quando ele chama alguns discípulos, e logo em seguida, poucos momentos depois, o Senhor manifesta um milagre na casa de Pedro, quando cura sua sogra, e em seguida, enquanto ele caminha, um leproso vem até a sua presença. Logo no início do seu ministério, de acordo com Marcos, aquele homem chega até a presença de Jesus. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender como era tratado aquela pessoa naquela época. Como uma pessoa que sofria daquela enfermidade era tratada no meio do povo onde Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Porque a palavra nos diz acerca da doença da lepra. Nos diz que era uma doença extremamente contagiosa e que a pessoa que fosse diagnosticada com lepra tinha que ficar isolada da congregação para que ela não viesse contaminar ninguém da congregação com a sua enfermidade, porque era uma enfermidade naquela época fatal, não existia um tratamento. Hoje em dia, se uma pessoa for diagnosticada de lepra, ela pode fazer um tratamento de alguns dias, alguns anos, dependendo do estágio que tiver a sua doença, e pode assim encontrar cura para a sua enfermidade. Porém, naquela época não existia, era uma doença terminal. Se a pessoa fosse diagnosticada com lepra, somente a ação divina poderia curar aquela pessoa. Tanto que quando a pessoa era diagnosticada com lepra, e ela se sentisse sã da sua enfermidade, a única forma dela ser aceita novamente na congregação é ser inspecionada pelo sacerdote, ou seja, a pessoa de grau mais elevado naquela época vai julgar a causa daquela pessoa, se ela era apta a estar na congregação ou não, de tão terrível que era essa enfermidade, tão perigosa que era essa enfermidade para ser introduzida no meio do povo de Deus, no meio do povo, porque Deus ele zelava no seu povo. Então ele se preocupava com que o seu povo fosse contaminado com algum tipo de enfermidade. Assim como muitas coisas eram proibidas naquela época por um zelo de Deus a respeito da saúde, do bem-estar e do bem psicológico do povo de Deus. Muitas coisas na lei de Moisés falam a respeito de coisas que hoje a nossa medicina pode tratar e curar tranquilamente, mas naquela época não. Naquela época não havia recursos como existem hoje, então Deus, zelando do povo, estabeleceu normas, uma espécie de vigilância sanitária do período bíblico, do período do Antigo Testamento. O Senhor ele nos ensina a lidar com alimentos, com enfermidades, com pessoas, como tratar certas coisas que o ser humano, com o seu intelecto, não poderia tratar naquela época. E a lepra era uma doença muito perigosa, era uma doença que tinha que ser tratada de uma forma muito cuidadosa e muito especial. O leproso ele não podia permanecer no meio das demais pessoas. Ele tinha que ser isolado das demais pessoas.
Ele não podia ficar junto. E a palavra nos diz, irmãos, que havia um local que era um vale onde todos que tinham lepra tinham que ser isolados naquele lugar. Então você imagina a humilhação para uma pessoa. Você acordar, um dia você dormir são, no dia seguinte você acordar com algumas manchas no seu corpo, ser diagnosticado pelo sacerdote, ou que seja pelo pastor trazendo para os nossos dias, e ele diz assim: a partir de hoje você não pode ficar no meio da sua família, você não pode ficar no meio da congregação, assistir os cultos, você vai ter que ficar lá naquele lugar isolado. Irmãos, pensando dessa forma, nós podemos dizer: nossa, mas como o Senhor era severo, como o Senhor era duro, que coisa terrível. Mas irmãos, a lei de Deus, as leis que foram traçadas, escritas por Moisés, elas revelam o caráter de Deus. Elas revelam como seria difícil a mim como ser humano agradar a Deus, diante do que Deus representa em relação a nós. Que a palavra diz, o salmista Davi fala: quem é o homem para que dele te lembres? Estabelecendo assim uma grandeza muito grande de Deus em relação a nós. Então as leis representam isso, ou seja, vocês não podem estar na minha presença. Eu sou muito santo, eu sou santo demais, vocês não podem chegar ao meu patamar. Então isso representa o quanto Deus é grandioso em relação a nós. Mas por que o Senhor, ele se apresentava assim ao homem? Por que o Senhor era tão severo em relação a se apresentar ao homem dessa forma? Porque o Senhor já havia traçado um plano de salvação, de restituição do gênero humano, através de Jesus Cristo. A palavra nos diz que o Calvário existe desde a fundação do mundo. Então o Senhor, ele se revelou ao homem, um Deus severo, um Deus duro, um Deus que exige santidade e que tem sérios padrões para que nós estejamos na sua presença. E logo em seguida, depois de tanto tempo, o homem tropeçando, não podendo cumprir toda a lei do Senhor, ou seja, não podendo se enquadrar nos padrões de santidade, o Senhor envia um sacrifício vivo, que é o seu Filho, para que nós possamos ser novamente ligados ao Pai. Então, irmãos, tudo isso representa, esse tratamento naquela época representa que nós, de nós mesmos, jamais poderíamos estar na presença de Deus. Jamais nós, de nós mesmos, na nossa própria consciência, na nossa própria força, poderíamos nos enquadrar nos padrões de Deus. Porque o padrão do Senhor é muito elevado. O Senhor é santo, extremamente santo. A palavra diz que o Senhor não se pode tentar pelo mal, ou seja, o Senhor jamais terá pensamentos que muitas vezes passam pelas nossas cabeças. Pensamentos pecaminosos, pensamentos cobiçosos, jamais. A palavra nos diz que Ele é tão perfeito e santo que Ele nem mesmo pode se tentar pelo mal. E também nos diz que ninguém tenta. Antes, cada um de nós somos tentados de acordo com as nossas próprias cobiças. Porque nós cobiçamos o mal no nosso coração. E aquilo que nós cobiçamos é a causa das nossas tentações. Porque da parte do Senhor não vem essas coisas, não provém essas coisas, porque Ele é santo. E é o que Ele existe na santidade através de Jesus Cristo. E aquele homem, irmãos, isolado da sociedade, ele veio até Jesus. E a palavra nos diz que ele veio até Jesus, se prostrou, ele estava ajoelhado e ele rogava a Jesus. Irmãos, outra coisa acerca desses homens, além de viver isolados da sociedade, a pessoa, quando ele tinha lepra, ele tinha que andar com sinos, com alguma coisa que fizesse muito barulho, para que quando as pessoas ouvissem aquele ruído, soubessem que veio um leproso. E muitas vezes ele tinha que vir gritando: leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem, para que ele pudesse passar, para que ele não tocasse ninguém. Então, irmãos, olha a situação daquele homem que veio se apresentar perante Jesus. Um homem rejeitado pela sociedade, de acordo com a enfermidade que ele sofria, e de acordo com o que o próprio Deus estipulou. Ele não poderia estar no meio das demais pessoas. Ele não poderia. E ele vivia em uma constante situação de humilhação, porque além de estar afastado da sociedade, talvez, da sua família, ele ainda tinha que se expor dessa forma. Ele tinha, onde quer que ele fosse aparecer, ele tinha que se apresentar dizendo: eu sou leproso, tomem cuidado, não se aproximem de mim, porque eu posso prejudicar a saúde de vocês. Eu sou contagioso. Olha só o estado desse homem. Olha o estado da vida daquele homem. E a palavra nos diz que ele veio até Jesus. Ele rogou a Jesus de joelhos. Ele se humilhou. A situação daquele homem, irmãos, a humilhação que aquele homem vivia nos seus dias, com certeza não cabia se humilhar mais ainda. Ele já era uma pessoa completamente desprezada, completamente humilhada. Ainda assim ele entrou se humilhando na presença do Senhor, de joelhos na presença do Senhor. E a palavra nos mostra, o grande mistério dessa palavra que nos mostra que independente da situação daquele homem, independente dele saber que a sua situação era imposta pela própria lei de Moisés, ou seja, o próprio Deus permitiu que ele passasse por aquela situação. Ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ou se quiseres, pode me glorificar. Irmãos, o que eu aprendo nessa noite, na vida desse homem?
ele passava por um processo muito doloroso, que eu não quero nem ao menos imaginar como que é sentir na minha carne, você ter uma enfermidade, você ter que viver isolado, você ser discriminado, não poder estar junto das pessoas e não poder nem mesmo se apresentar em público, para que você não venha contaminar as pessoas. Imagine como aquela pessoa era tratada, ainda mais nessa época, onde os escribas e os fariseus, eles se sentiam melhor que os outros. Como que será que eles tratavam o leproso? Quão humilhante devia ser para aquele homem? Quão humilhante devia ser aquela situação naquela sociedade que ele vivia naquele momento? Mas ele chegou até o Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu sei, Senhor, que a minha situação provém da parte de Deus. Deus permitiu que acontecesse comigo. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha situação. Irmãos, o que falta muitas vezes na nossa vida é acreditar verdadeiramente que, independente do plano que Deus tem na minha vida para esse momento, Ele pode mudar o seu coração de acordo com o meu clamor. A palavra nos diz que o plano do Senhor na vida de Ezequias é que ele morresse, que ele descesse a sepultura. Porém, ele clamou ao Senhor, o clamor de Ezequias mudou o coração de Deus. A palavra nos diz que Deus concedeu a Ezequias 15 anos a mais e fez com que ele concedesse até mesmo a sombra. Foi o sinal que Deus havia operado na sua vida. O clamor de um servo de Deus pode mudar a intenção do coração de Deus. Ah, irmão, mas a palavra também não nos afirma que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim diz. Quando o Senhor promete te abençoar, Ele jamais vai te arrepender de te abençoar. A palavra nos diz também que quando o Senhor usou o profeta para dizer Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, Ele também diz: porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? É a respeito disso que fala. Mas também a palavra do Senhor nos afirma que as misericórdias do Senhor são infinitas. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Alguém, irmãos, que é misericordioso jamais pode torturar uma pessoa até o fim da sua vida. Jamais poderia submeter uma pessoa com o coração quebrantado a um estado de miséria, a um estado de desprezo permanente, porque o nosso Deus é misericordioso. Então, por que Deus permitiu aquela situação na vida daquele homem? A palavra nos diz: fiel é Deus, que não vos deixa provar além do que podeis. Antes, com a prova, dá também o escape. Ou seja, Deus conhece a medida de cada um de nós. Se nós passamos processos que parecem tão dolorosos, é porque Deus sabe que eu e você fomos capacitados por Ele a passar por esse processo. Muitas vezes estamos murmurando dentro de nós e falamos: Senhor, olha a minha situação, olha a situação que eu estou vivendo, a minha situação é pior que a de todo mundo. Mas se você está passando por isso, Deus conhece a sua medida. Deus sabe o propósito que Ele tem na sua vida. A palavra nos diz que aquele homem, por permissão de Deus, estava naquela situação, desprezado. Estava naquela situação isolado da sociedade. Porém, ele chegou até Jesus e disse: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha situação. O que eu entendo a respeito desse homem, se Jesus falasse assim: eu não quero mudar a sua situação. Aquele homem, ele sabia que aquele processo que aquele passava fazia parte da vontade permissiva de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos aceitar isso. Parar de impor a Deus como Ele deve agir. Não, Senhor, tem que agir dessa forma, tem que fazer dessa forma. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Eu acredito, eu creio, Senhor, que tu podes fazer. Eu creio que tu podes abrir uma porta. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha situação. Mas eu e você, irmãos, dependemos da vontade de Deus. Sabe por quê? A palavra nos diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E muitas vezes nós pensamos que queremos o bem, que o que nós buscamos é o certo ou o bom, e muitas vezes não é. A palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: vós sois maus. Mesmo sendo maus, vós sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais Deus. Muitas vezes, irmãos, achamos que estamos pedindo pão e estamos pedindo uma serpente. Muitas vezes achamos que estamos clamando ao Senhor por algo que irá nos satisfazer e vai edificar a nossa vida, mas estamos pedindo algo que é para nos destruir, que é algo para nos contaminar. Certa feita, Miriam e Arão entraram na presença de Deus e disseram: nós também somos profetas. Nós também podemos profetizar no meio da congregação. Por que a honra é só para Moisés? Sabe qual que é o mistério nessa noite? Miriam e Arão ficaram leprosos por conta da sua murmuração, porque eles estenderam a sua mão para o ungido de Deus, que era Moisés. Lepra. A lepra aqui, irmãos, representa a rejeição. Sabe o que faz com que eu e você sejamos rejeitados pelo Senhor? O pecado. A palavra nos diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e nossos Deus. Então, irmão, quando eu erro, quando eu peco perante o Senhor, eu me ponho nessa mesma situação que esse homem.
Eu sou uma pessoa que não posso estar no meio da congregação. Eu não posso, porque o pecado, ele contamina. Ah, irmão, que terrível, então pequei, vamos expulsar da igreja? Não. Nós devemos nos colocar na posição daquele homem. Senhor, eu sei que eu não posso estar na tua presença, mas eu sei que o Senhor tem poder de mudar a minha situação. Nós, irmãos, não podemos nos acomodar com a situação que nós estamos vivendo. Aquele homem, ele sabia que Jesus podia mudar a sua situação. Ele sabia que talvez a sua solução não fosse aquele momento. Talvez a sua solução não fosse chegar à presença de Jesus e ele não seria curado ali, porque ele disse, se tu quiseres, podes me fazer livre, mas talvez o Senhor Jesus não quisesse. Assim como muitas vezes o Senhor não quer curar a sua enfermidade hoje, Ele quer curar amanhã, Ele quer curar quando você estiver lá na mesa de cirurgia, Ele quer confundir a medicina. Nós não conhecemos, nós não podemos entender o trabalhar de Deus. Deus, Ele tem um trabalhar que nós não compreendemos e nós não podemos querer ensinar o Senhor a trabalhar, porque a forma que Ele trabalha é muito melhor do que a minha e a sua. Talvez não fosse a vontade de Deus naquele momento curar aquele homem daquela enfermidade. Talvez fosse o momento de ele continuar passando por aquele processo. Então ele foi muito específico no seu pedido. Ele afirmou para o Senhor Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar livre. A palavra nos diz, irmãos, que naquele mesmo momento o Senhor Jesus Cristo se comoveu de muita compaixão. O Senhor Jesus Cristo, ele sentiu muita compaixão daquele homem. Irmãos, nós vemos pela palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa que tinha muita empatia. Ele se colocava muito no lugar das pessoas. A palavra nos diz que ele olhou para aquele homem e se compadeceu de muita compaixão, de uma íntima compaixão, ou seja, como se ele fosse íntimo daquele homem. E a palavra nos diz, é isso que me maravilha no comportamento de Jesus. A palavra nos diz que Jesus o tocou. O que isso quer dizer, irmãos? Mas o que ele tem? Jesus o tocou um monte de gente para curar. Aquele homem, ele tinha que ficar afastado de todos. Ninguém podia chegar perto dele, presbítero. Ninguém podia chegar perto daquele homem, porque a sua doença era contagiosa. Mas a palavra nos diz que Jesus se compadeceu e o tocou. Há quanto tempo, pastor Lulinha, será que aquele homem não era tocado por alguém? Quanto tempo será que alguém não estendia uma mão amiga e dizia, calma, vai chegar o seu momento, o seu processo vai chegar ao fim. Tenha paciência. Todos tinham medo de tocar aquele homem. Todos tinham medo de ser contaminados pela sua doença. Glórias a Deus. Irmãos, eu e você como luz, nós, crentes, servos de Deus, nós não podemos ter medo do pecado. Nós não podemos ter medo de tocar em vidas que precisam ser tocadas e mudadas. Muitas vezes eu vejo ali uma situação, eu vejo ali, não vou nem comentar, falar com essa pessoa aí, porque é pecador. Não, isso aí, só de chegar perto aí é pecador, não é digno, não vou chegar perto. Irmãos, eu e você somos luz. A luz foi feita para brilhar nas trevas. Ser luz aqui dentro é fácil. Aqui todo mundo brilha, todo mundo é luz. Nós fomos chamados pelo Senhor para brilhar lá fora nas trevas, para dissipar as trevas. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor ele quer usar a minha e a sua vida para tocar em alguém que está leproso, para tocar em alguém que não sente um toque, uma mão amiga, um conforto já há muito tempo. Porque as pessoas já o desprezam. As pessoas já falam, não tem jeito, não adianta mais, a situação não tem como fazer nada. Então é melhor deixar essa pessoa para lá, é melhor deixar essa pessoa longe. O Senhor Jesus Cristo sabia que há muito tempo aquele homem não sabia o que era o toque de uma mão amiga, o que era o conforto de alguém. O Senhor Jesus Cristo podia só fazer assim, ó, seja feita conforme a sua fé, você está curado. Mas o Senhor Jesus Cristo fez questão de tocá-lo. Irmãos, muitas vezes eu e você precisamos disso na minha vida, de ser tocados pelo Senhor. Ser tocados pelo Senhor, que o Senhor não só manifeste o seu milagre na nossa vida, mas que Ele nos toque. Mas o que eu preciso para isso? Eu preciso que o meu coração esteja verdadeiramente quebrantado. Eu preciso verdadeiramente acreditar que o Senhor tem poder de mudar a minha situação. A palavra nos diz que em uma outra ocasião o Senhor se compadeceu. A palavra nos diz que uma mulher, ela era viúva na cidade de Naim. E aquela mulher, a viúva, tinha um único filho que morreu. Era uma mulher que tinha perdido a sua esperança porque o seu marido havia morrido. Ela não tinha mais como se sustentar, se manter. Até que o seu filho começou a crescer. O seu filho começou a se tornar um rapaz, um adolescente. E ela passou a ter esperança novamente.
O meu marido se foi, mas ele deixou uma herança. O meu filho vai poder cuidar de mim. Naquela época, irmãos, as mulheres não podiam fazer como as mulheres de hoje. E entregar um currículo e trabalhar, não. As mulheres que faziam isso não eram aceitas pela sociedade. A mulher tinha que depender do seu marido, ou do seu filho. Ou então, o irmão do marido tinha que casar, assumir aquela mulher para que ela não ficasse desamparada. Para que ela não se tornasse uma mulher da vida. Uma mulher jogada no mundo. E aquela mulher tinha uma esperança, que era o seu filho. O seu marido havia morrido, mas ela tinha a esperança que o seu filho, meu filho vai crescer e vai me ajudar. E eu vou poder ser novamente inserida na sociedade. Eu vou poder ter a minha honra de mulher novamente. Porque o meu filho vai cuidar de mim. Mas a palavra nos diz que aquela mulher perdeu também o seu filho. Ou seja, aquela mulher perdeu a esperança duas vezes. Primeiro, o seu marido, o seu casamento havia se acabado. E depois o seu filho. Irmãos, muitas vezes isso acontece comigo e com você. Eu deposito a esperança em algo da minha vida e aquilo não dá certo. E eu me frustro. Senhor, a minha esperança acabou. Quando eu menos espero, o Senhor faz frutificar uma esperança novamente. Olha só, a minha esperança renasceu. Aquilo não deu certo, mas agora isso vai funcionar. E a nossa esperança se esvai novamente. Nós nos vemos novamente desamparados, assim como aquela mulher. Primeiro o marido, depois o filho. Mas a palavra nos diz que Jesus, ele vinha de encontro com aquela multidão que vinha velando aquele jovem. A palavra nos diz que ele vinha com seus discípulos e uma multidão seguia de um lado. E no caminho de Naim, na estrada de Naim, vinha uma multidão velando, chorando, pranteando por aquela pessoa. Eu sei, irmãos, que talvez muitos estavam ali chorando, mas ninguém ia levar aquela mulher para sua casa. Estava ali chorando no momento, mas ninguém ia assumir a responsabilidade da vida daquela mulher. Iam chorar ali por um momento, serão para mim por um momento, mas depois era ela e Deus, sozinha. Como é na minha vida muitas vezes. Quando eu passo por processos, as pessoas vêm, dão tapinha nas costas, vai ficar tudo bem, daqui a pouco melhora, você vai superar, mas depois é eu e Deus, é você e Deus, lá no seu quarto, sozinho. Você e Deus, e as pessoas estão cada um vivendo a sua vida, cada um cuidando dos seus assuntos e você está desamparado. A palavra nos diz que Jesus veio de encontro com aquele caixão, com aquele velório, juntamente com seus discípulos e uma multidão que o seguiam. A palavra nos diz que antes de se aproximar o suficiente, ele sentiu compaixão daquela mulher. Porque o Senhor se viu novamente no lugar daquela mulher, desesperançoso duas vezes, primeiro o marido, depois o filho. O Senhor compreendeu automaticamente o que aquela mulher sentia, empatia. Ele se colocou no lugar daquela mulher. E a palavra nos diz novamente que o Senhor Jesus Cristo se comoveu de íntima compaixão. E mais uma vez, sabe o que ele fez? A palavra nos diz que ele tocou no esquife. Ou seja, ele tocou na sepultura. Ele tocou no caixão daquele jovem e disse: mulher, não chores. Que situação é essa? Um homem desconhecido, talvez aquela mulher havia ouvido falar remotamente de um tal Jesus que estava passando pela Galiléia e pregou em Damasco, e pregou aqui e ali, mas talvez ela não conhecia pessoalmente aquele homem. Porém, aquele homem chega, um homem com uma grande multidão, e toca no caixão e diz: mulher, não temas, não chores, mulher, não chores. Como eu vou chegar para alguém que perdeu um filho, alguém que perdeu o marido, alguém desamparado, alguém sozinho, alguém largado, e fala: não chore, não precisa chorar. Mas Jesus Cristo sabia exatamente aquilo que ele tinha para realizar na vida daquela mulher. Assim como ele sabia perfeitamente o que ele iria realizar na vida daquele leproso. Irmãos, o Senhor, ele tem empatia pela minha vida. O Senhor, ele me compreende. Ele te compreende. Ele sabe que, embora as pessoas achem que é fácil a sua situação, porque o ser humano é assim, né? Quando vê o problema do outro, é cheio de arrumar solução. Não, mas faz assim, faz assim, faz assim, que vai dar tudo certo. Não, mas faz desse jeito aqui, que vai dar ser bom. Mas cada um sabe onde seu carro aperta. Cada um aqui sabe a sua situação. Só eu e Deus sei o que eu tenho passado. Só você e Deus sabe o que você tem passado. Mas as pessoas têm essa mania, né? Fala: não, se você fizer assim, vai dar tudo certo. Passar a receita do bolo, né? Quantas vezes eu peguei na internet, ou peguei em alguma revista a receita de alguma coisa que era tão bonito na internet que deu tão certo, na hora que eu fiz deu tudo errado. É porque a nossa vida, irmãos, é algo pessoal. O que eu tenho entre mim e Deus, entre mim e a minha vida, é algo meu e Deus. É um particular meu. Às vezes o que dá certo para um, dá certo para o outro, não tem jeito. Deus tem um particular para cada um de nós.
Aquela situação, irmãos, era uma situação corriqueira. Por que corriqueira? As pessoas estão nascendo, estão morrendo aí todo momento, a cada momento. Então, para mim, é difícil compreender a dor da perda. É difícil porque isso está acontecendo o tempo todo. Mas e quando é dentro da minha casa? E quando eu perco alguém que é próximo, alguém que eu amo, um ente querido? Todos nós temos condolências a dar, mas nem todos nós sabemos qual é a dor que se sente. Nem todos nós sabemos o que aquela pessoa está sentindo, mas todos nós dizemos, meus pêsames. Não fica assim não, ele está em um lugar melhor. Talvez aquela mulher já tinha ouvido isso, mas ela ouviu algo diferente. Ninguém chega para você no velório de alguém e fala assim, ó, para de chorar. Não precisa chorar. Mas Jesus, ele disse algo diferente, ele chamou a atenção. Primeiro ele chegou com ousadia e tocou no esguicho, tocou no caixão. Falou, para o caixão, para o velório. Ele olhou para aquela mulher e disse, mulher, não chores. Eu tenho certeza que aquela mulher ouviu um monte de coisa que tinha, menos isso. Não chores. A palavra nos diz que aquela mulher olhou para ele e ele disse para o moço, ele não disse mais nada para a mulher. Ele não disse, ó mulher, não chora, porque eu sou filho de Deus, eu posso fazer milagre, eu vim aqui pregar, arrepender, que o reino de Deus é chegar, não. Ele não falou nada mais, nem para a mulher, nem para a multidão. Ele olhou para a mulher e falou, para de chorar, cesse o choro, para de chorar. A palavra nos diz que em seguida, ele olhou para aquele moço e disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor se compadece da minha e da sua vida. Ele tem empatia por ele, sabe o que eu e vocês estamos sentindo. Ele está aqui nessa noite para realizar um milagre na minha e na sua vida. Assim como ele fez na vida daquela mulher. E assim como ele fez na vida daquele leproso. Talvez aquela mulher nem ao menos sabia quem era Jesus a ponto de acreditar. Talvez, irmão, você ainda não conheça o Senhor o suficiente como eu conheço. Eu posso dizer que eu conheço, porque ele operou um milagre na minha vida. Eu posso dizer que ele ressuscita mortos, porque foi isso que ele fez comigo. Eu não estava morto na minha carne, mas a minha alma estava morta, vazia. E o Senhor me deu vida. O Senhor me restaurou e eu estou aqui. Eu sei que ele tem poder de ressuscitar. Talvez você não tenha passado por isso ainda. Talvez, assim como aquela mulher, você não conheça o meu Jesus como os discípulos conheciam. Mas eu, o Senhor, diz para você nessa noite, embora você não me conheça, pare de chorar. Não importa se você me conhece, pare de chorar. Não precisa chorar, porque eu vou me apresentar a você agora. O Senhor Jesus Cristo se apresentou àquela mulher, não com um discurso, não com uma pregação eloquente acerca do reino de Deus. Ele se apresentou na vida daquela mulher solucionando o problema dela. Qual que era o problema daquela mulher? O falecimento? Não, aquela mulher tinha perdido sua esperança. Irmãos, um falecimento, como nós já dissemos, alguém pode perder um ente querido a qualquer momento. Mas aquela mulher não tinha perdido apenas alguém que ela amava, ela tinha perdido toda a sua esperança. Muitas vezes eu e você perdemos algo naquilo que nós depositamos na nossa vida. A nossa confiança, a nossa esperança. Nós dissemos, não, isso se eu perder não tem mais jeito. É agora ou nunca, ou vai ou racha. E aí o Senhor permite que nós perdemos. O Senhor permite. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu estou restaurando a tua esperança. A esperança que havia morrido, talvez já pela segunda vez, eu estou aqui para ressuscitar. Ah, mas eu não conheço esse Jesus, eu conheço. E eu posso dizer para você, assim como ele disse, pare de chorar. Pare de chorar. A palavra nos diz que teve um outro momento que Jesus ele se compadeceu tanto, mas tanto que até ele chorou. A palavra nos diz que Jesus estava fazendo a sua obra missionária e alguém veio até ele e disse, Senhor, o teu amigo Lázaro, a quem amas, está enfermo. Olha só o contexto disso, ele quis ser bem específico, o Senhor não é qualquer Lázaro não, é aquele Lázaro que o Senhor se preocupa, que o Senhor tem intimidade, que o Senhor gosta dele, uma pessoa importante que o Senhor está muito doente. Eu falei, não vou não, não vou agora não, estou ocupado. Estou muito ocupado, né, irmão? Vou resolver outros assuntos. Isso aí pode ficar para depois. Irmãos, a palavra nos diz que em certas ocasiões, Jesus ele ia até a casa de Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria, e Marta ficava fazendo os afazeres lá e Maria ficava só ouvindo Jesus lá, só ouvindo Jesus, deixava a Marta se virar sozinha lá. Deixava a Marta fazer tudo, fazer o pão, preparar o vinho, fazer tudo, e Maria ficava só sentadinha ouvindo Jesus pregar.
Ou seja, eles tinham uma amizade muito grande, uma intimidade muito grande. A intimidade era tão grande que Marta chegou para Jesus e falou: Jesus, você não está vendo essa mulher folgada aí não? Eu me esforçando aqui, me matando para servir o Senhor melhor, e ela aí sentada me ajuda? Olha a intimidade de Jesus com aquelas mulheres, com aquela família. Ele disse assim: Marta, você está preocupada com tantas coisas, mano. Para com isso, não precisa disso. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela não, mas você me desculpa. Você quer ficar aí fazendo pão, fazendo essas coisas aí, pode fazer. Mas Maria escolheu a melhor parte. Intimidade que Jesus tinha, proximidade. Falava abertamente, eles tinham um diálogo aberto. Amigos de verdade. Assim como ele tinha com seus discípulos. E ele disse: eu não me chamo de servo, eu me chamo de amigos. Porque vocês sabem todas as coisas que eu faço, tudo que eu tenho para fazer, eu comunico vocês. Era a intimidade que Jesus tinha, ele tinha intimidade com aquela família. E a palavra nos diz que ele recebeu essa notícia. Eu, como mãe e mamãe, o que acontece? Se eu receber uma informação dessa, se eu puder, eu saio do meu serviço, pego o carro e vou correndo, e vou fazer alguma coisa, vou tentar dar um jeito, eu faço alguma coisa. Jesus não. Jesus falou: é mesmo, meu amigão Lázaro, dormi lá semana passada. Engraçado, tá tudo bem, deixa pra lá, não vou lá não. Deixa isso pra lá. Não, Jesus, mas esse Lázaro aí não é irmão de Marta e Maria, não? Vamos embora, rapaz, vamos lá fazer a obra do meu pai lá, tem que pegar pra aquela galera lá. Não quis nem saber. Deixou quieto esse assunto aí para depois. A palavra nos diz que ninguém veio avisar. Ninguém veio avisar. Jesus virou para os seus discípulos e disse: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Ninguém veio falar para ele: ó, Senhor, Lázaro morreu, tal, acabou, não precisa vir mais, não. O próprio Senhor Jesus Cristo virou e falou: Lázaro morreu. Vamos lá, entender. Eu acho que pensaram assim: ué, mas não foi para curar, não foi para orar, e que aí agora que morreu, para quê? Dar essa volta toda, voltar tudo e para lá, agora para quê? E Jesus chegou, cara. A palavra nos diz que quando ele vinha chegando, Marta já estava no meio do caminho. Marta avistou Jesus chegando em Betânia, veio correndo aos seus pés, se prostrou e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes eu e você passamos por essa situação. Nós nos sentimos muitas vezes próximos ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos sentimos muitas vezes íntimos do Senhor Jesus Cristo. Pedimos algo ao Senhor. E na nossa opinião o Senhor tarda a realizar. E nós olhamos para a nossa vida e dizemos: Senhor, agora não adianta mais. Senhor, agora não tem mais solução. Quando eu falei com o Senhor, quando eu orei aquele dia, que eu fiz um voto, que eu fiz um propósito, tinha jeito, agora não tem mais. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo jamais morrerá para sempre. Crês tu nisso? Ele perguntou para Marta: você acredita nisso? Que eu estou dizendo? Ah, eu creio, Senhor, eu creio também que eu encontraria o meu irmão na ressurreição no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não precisa esperar. A ressurreição já está aqui. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Ah, Senhor, tem um outro caminho aí. O Senhor não me atendeu naquele momento que eu pedi, mas aí daqui uns 3 anos, 4 anos, 10 anos, isso pode dar certo de novo. Ah, Senhor, aquilo que eu tentei no ano passado, daqui uns 2 anos eu posso tentar de novo. O Senhor lhe diz nessa noite: eu estou aqui para ressuscitar hoje. Eu estou aqui para fazer hoje. Não é depois, não é no último dia, é agora. A palavra nos diz, irmãos, que Jesus veio caminhando. E aí veio Marta e veio uma galera atrás, como sempre. A palavra nos diz que Maria estava em casa pranteando o seu irmão. Maria estava lá dentro da sua casa, no seu lar. A palavra nos diz que alguém veio até ela e disse: o Senhor está aí. O Senhor chegou. A palavra nos diz que Maria deixou todos os seus afazeres, veio correndo e se prostrou aos pés do Senhor. E a palavra nos diz que ela se prostrou e o adorou. Sabe por quê, irmãos? Maria, ela não se ocupava de outra coisa a não ser ouvir a palavra do Senhor. Maria não precisava de nada mais do que estar nos pés de Jesus. Ela sabia que simplesmente se prostrando aos pés de Jesus ela encontraria conforto. Ela se prostrou e adorou a Jesus.
Só que como ser humano que ela era, assim como eu sou e você é, ela confirmou aquilo que a sua irmã disse. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra nos diz que o Senhor se compadeceu muito e chorou. Aleluia! Glória a Deus! Por que Jesus chorou? É um dos maiores questionamentos na Bíblia. Jesus, Filho de Deus, sabia que ele poderia realizar naquele momento. Ele sabia que ele poderia cessar o pranto daquelas irmãs. Por que ele chorou então? Aleluia! Nós choramos quando achamos que o nosso problema não tem solução. Será que Jesus achou que Deus não ia atender o seu clamor? Será que ele achou que não tinha solução? É porque ele tinha intimidade. Ele sabia o quanto Marta e Maria precisavam do seu irmão Lázaro. Aleluia! Ele sabia que Maria era uma pessoa rejeitada pela sociedade também. A palavra nos diz que certa feita Maria ungiu os pés de Jesus no banquete e disseram assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia permitir isso. O que aquela mulher ia passar, pastor William, sem o seu irmão? Se ela já era uma mulher rejeitada, uma mulher, por assim dizer, mal falada. Imagine agora, 2 mulheres solteiras morando sozinhas numa casa. Naquela época, talvez Maria se prostrou e Jesus sabia o sentimento do seu coração, a angústia que ele estava sentindo. Se com o meu irmão aqui já era difícil, e agora? O que eu vou fazer? Todavia, Maria tão somente se prostrou e o adorou, o que ela melhor sabia fazer: estar aos pés de Jesus. A palavra nos diz que Jesus chorou. Glórias a Deus! Chorou, deu um tapinha nas costas e falou: Maria, teus pêsames. Lázaro morreu, né? Meu amigo também. Eu estou muito triste, eu estou muito chateado. Então, a palavra nos diz que ele chorou. Se comoveu no espírito. Talvez Jesus falou até umas línguas ali no momento. Aleluia! Falou talvez até uma língua estranha no momento. Falou: onde o puseram? Glória a Deus! Aonde colocaram o morto? O defunto. Aonde está? Aí alguém disse assim para Jesus: vem ver. Ó, ali ó, tá vendo aquela pedra grande ali? O morto está ali dentro. Ah, é? Está ali dentro? Está ali dentro. Tira a pedra. Ah, não, Senhor, não precisa. Eu entendo que o Senhor queria dar o seu último adeus a Lázaro, que vocês eram amigos, mas já cheira mal. Não adianta, Senhor. Eu sei que o Senhor gostaria de vê-lo. Eu sei que o Senhor tinha intimidade, amizade com ele. Mas vai ser inconveniente fazer isso. É inconveniente. É uma situação inconveniente, porque as pessoas que estão aqui à volta chorando pelo defunto, eles vão sentir um mau cheiro, é algo que não é bom, é inconveniente isso. O defunto já cheira mal, porque fazem 4 dias. Essa é a diferença do Jesus que sente empatia, que compreende a nossa dor, e do Jesus todo-poderoso que pode realizar milagres. A palavra nos diz que após sentir aquela compaixão de Maria e de Marta, ele se comoveu em espírito. O Espírito se moveu dentro dele e ele disse assim: eu já não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Aquele sentimento humano de fragilidade que Jesus passou deu lugar já a um Jesus todo-poderoso que poderia realizar o milagre. Irmãos, eu te digo sem medo de errar, através do Espírito Santo que habita em você e em mim, Jesus tem compaixão também da sua vida. Só que Jesus não fica chorando por mim e por você o tempo todo. Ele chora agora e faz o milagre daqui a pouco. Amém, Jesus. A sua situação pode estar terrível e Jesus pode se compadecer de você. Ele pode olhar para dentro do seu coração e sentir compaixão de você, se colocar no seu lugar. Mas em seguida ele se levanta e opera o milagre. Ele fala: eu vi a situação do meu servo e agora eu vou agir. Só que o Senhor te diz nessa noite, eu já não disse que você precisa crer para operar o milagre? Glória a Deus. Irmãos, aquela situação não tinha jeito, porque o corpo de Lázaro já estava se decompondo. O corpo começa a cheirar mal quando ele está em decomposição, quando os vermes já estão devorando a carne. Talvez o corpo já tinha inchado, nós sabemos que o corpo começa a inchar depois que a pessoa morre, até mesmo algumas horas, poucas horas o corpo começa a inchar, fica até mesmo irreconhecível. Tem que ter todo um trabalho dos legistas para que aquele corpo fique apresentado por algumas horas em um velório. Imagine a situação de um morto naquela época, 4 dias morto. O estado daquele corpo. Mas a palavra nos diz que o Senhor, Ele confirmou o que Ele havia dito. Eu já não falei, já não disse eu que se creres, verás a glória de Deus.
tira a pedra. A palavra nos diz que Maria mandou eles obedecerem ao que Jesus apareceu e tirarem a pedra e arrastarem a pedra. A palavra nos diz que o Senhor, é uma das primeiras vezes que eu vejo o Senhor Jesus Cristo clamar acerca de um milagre. Toda vez que o Senhor opera um milagre, Ele estende a mão e o milagre acontece. Dessa vez, o Senhor clama ao Pai e diz: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. O Senhor sabia que, assim como Deus sempre o ouviu, sempre realizou, operou através de suas mãos, o Senhor ia fazer dessa vez. Mas Ele falou: mas agora eu te peço para que eles vejam. Eu sei, mas eu preciso que eles saibam. Eu sei, mas eu preciso que eles saibam que o seu poder não é limitado a ressuscitar o morto que acabou de morrer. O seu poder não é limitado a curar uma enfermidade que está na carne de alguém há alguns anos, que o impede de realizar uma coisa ou outra. Eu quero que eles vejam que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele disse, quando aquela pedra foi removida: Lázaro, sai para fora. Irmãos, a palavra não diz que Jesus ficou clamando: Lázaro, eu digo para você, vem para fora, vem para fora, Lázaro. Eu clamo, vem para cá, vem agora, ressuscita, Lázaro, volta para suas irmãs. E fez um movimento e... Não, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. A palavra nos diz, irmãos, que Lázaro apareceu assim, ó, todo amarradinho. Acho que caminhando assim, igual um pinguinzinho, né? Amarrado os braços assim, e os pezinhos assim, ó, com dificuldade, andando. Aí Jesus falou: sabe o quê? Desata-o e deixa-o andar. Irmão, Deus quer operar um milagre na sua vida, mas deixe o seu milagre acontecer. Imagina só, se o filho daquela mulher ressuscita e ela fala: ai, misericórdia, estou mandando esse menino aí. Não, morreu, já enterra ele. Ai, meu Deus, que medo, Lázaro saiu. Não vai sair não, é sobração. Eu preciso estar pronto a fazer a minha parte para que o milagre do Senhor venha fazer parte da minha vida. O Senhor, irmãos, sabe qual que é o maior mistério aqui? Sabe como que era uma tumba naquela época? Além de ter uma pedra, era uma caverna, tinha uma escadinha assim, tipo um abismo. E eles desciam o corpo lá com uma maca e deixavam o corpo lá em cima de uma pedra, enrolado no manto. Aí eu me pergunto, como que aquele morto todo amarrado subiu aquele degrau, aquele barranco lá, para ir lá para fora? Jesus já chegou em Betânia realizando o milagre. Jesus já chegou em Betânia realizando um milagre, irmãos. O milagre do Senhor na minha e na sua vida tem um processo. Certa feita o Senhor foi curar um cego, a palavra nos diz que ele cuspiu no chão e fez lodo e passou nos seus olhos. E a palavra nos diz que quando aquele cego lavou, ele sentiu como que escamas tivessem caído nos seus olhos. Foi um processo de libertação na vida daquele homem. Irmãos, o meu milagre, o seu milagre, talvez parece que está tardando a chegar porque tem um processo a ser realizado. Jesus pode realizar um milagrinho e um milagrão. Qual que é o milagrinho? É o que qualquer um pode fazer. Se você vai tomar um omeprazol e seu estômago fica bom, é um milagrezinho bom. Ah, Senhor, abençoe esse remédio, tomou um comprimido e melhorou. Agora, você ir lá no médico desenganado e aparecer lá que você está curado, que você não tem nada, isso é um milagre. Só Deus pode fazer. Curar, irmãos, é algo que sabe o que podia fazer, pastor Lia? Não, mas essa enfermidadezinha de casa aí não é nada. Estava com uma febrezinha, uma dorzinha de cabeça. Não é nada. Só que a palavra nos diz que até os fariseus eles foram maravilhados. Eles disseram: pronto, agora todo mundo vai crer nesse homem. Ressuscitou um morto há 4 dias. Irmão, o milagre que Deus tenta realizar na minha e na sua vida é algo muito grandioso. Vamos parar de limitar o nosso Deus a algo que eu posso fazer, que você pode fazer. Porque a partir do momento que eu limito o meu Deus a fazer aquilo que está no meu alcance de fazer, Ele não vai realizar as obras que só Ele pode fazer. O Senhor, Ele vem num momento na minha e na sua vida, onde somente a sua glória se manifestando, alguma coisa vai acontecer. O Senhor, Ele vem num momento na minha e na sua vida que as pessoas verdadeiramente vão falar: vale a pena servir a Deus, porque olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Olha o que
Deus fez na vida dessa mulher, na vida desse homem. Deus, Ele precisa se manifestar através da vida da sua vida. Aquela família escolheu essa situação, uma família com a qual ele tinha muita intimidade. Sabe por quê, irmãos? Se aquelas mulheres verdadeiramente não conhecessem Jesus, aquele milagre não poderia ser realizado. Porque outra pessoa ia bater o pé e falar, não vai tirar pedra coisa nenhuma. Não vai tirar, o morto está cheirando mal, vai me constranger. As pessoas, meus convidados aqui que estão pranteando, vão ficar envergonhados, constrangidos. Não vai mexer com isso não. Jesus escolheu você para passar por esse processo porque Ele sabe que você confia nele e Ele pode confiar em você. Ele sabe que através da sua vida o milagre pode acontecer. E Ele sabe que quando você vê o milagre realizar, você não vai ficar assim, ai meu Deus, ai não acredito, ai que absurdo. Não, você vai prontamente introduzir o milagre na sua vida. A palavra nos diz que eles prontamente desataram Lázaro e deixaram Lázaro livre. E todos viram que Lázaro verdadeiramente estava vivo, que era ele mesmo. Que talvez se visse enrolado no pano, podia falar, não é Lázaro não. Isso aí, esse Jesus aí veio aí de noite, colocou um outro cara lá, enrolado no pano, para falar que é Lázaro. Todos viram que verdadeiramente era o Lázaro que havia morrido. Aleluia. Deus quer se manifestar na sua vida para que todos vejam que verdadeiramente aquela sua esperança que morreu há muito tempo o Senhor restaurou. Deus quer operar na sua vida para que todos vejam que realmente aquela causa pela qual você brigou tanto tempo, que você lutou e dizia que não tinha solução, tem solução, foi solucionada por Deus. Só que não fique surpreso quando você vê o seu milagre. Leve o seu milagre para a sua casa, introduza na sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós, como profetas de Deus através da sua palavra, lançamos uma palavra de bênção na vida de muitas pessoas e o pessoal fica assim, será que sou eu? Eu estou passando por uma situação parecida aí, não dá certo não isso aí, é muito difícil para mim, não dá não. Isso aí deve ser como o irmão lá, ele comentou comigo na semana passada, eu estava com problema. As pessoas não tomam posse da palavra de Deus, do milagre de Deus. As pessoas, infelizmente, muitas pessoas não acreditam que através da sua palavra o Senhor pode manifestar e operar milagre na sua vida. Acreditar mais no milagre dos outros do que no seu próprio. Irmãos, tem muitos crentes que vivem de passado. Nossa, minha mãe me falou, meu pai, minha mãe me falou que na igreja veio lá um rapaz, aconteceu isso e isso. Mas antigamente os irmãos flutuavam. Mas antigamente isso. Na igreja, irmãos, nós temos que viver o Evangelho de Deus, o mistério de Deus na minha vida hoje, agora aqui. O Pentecoste não tem que se resumir a Atos 1, não, tem que estar na minha vida todo dia. Não é só a igreja primitiva, não, que alguém tem que se levantar com o discurso e ganhar 3 mil almas. Isso tem que acontecer hoje no nosso meio. Hoje, irmãos, uma pregação aqui, minha, sua, de qualquer um de nós que seja, ela tem que ter poder de converter 3 mil almas, porque o Jesus não mudou. O Jesus que batizou aquelas 120 pessoas com o Espírito Santo naquele dia é o mesmo. O Espírito Santo com o qual eu e você fomos selados é o mesmo com que ele selou aqueles homens. E aqueles homens, irmãos, eles tinham vivido muitas coisas da parte do Senhor, eles tinham visto muitas coisas acontecerem. Glórias a Deus. Mas e o texto? Não, irmãos, mas eles faziam isso aí porque eles andavam com Jesus, era discípulo, isso e aquilo outro. Mas a gente não, né? Hoje é mais difícil, é mais complicado. Irmãos, um homem dos 120 se levantou e fez um discurso, a saber dele. Ele fez um discurso. 3 mil homens que não conheciam Jesus pessoalmente. 3 mil homens de todos os cantos da terra. 3 mil homens da Galácia, de outros lugares da Grécia, ouviram a palavra do Senhor e se converteram ao Evangelho, através do testemunho daquela vida. Porque quem fala, irmão, através de mim, de você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem falou através de Pedro foi o Espírito Santo de Deus. Quem falava através de Paulo era o Espírito Santo de Deus. O que talvez falta na minha e na sua vida é deixar um pouco mais o Espírito falar. Eu falar menos, deixar um pouco mais o Espírito Santo falar através da minha vida.
Ele tem grandes milagres para operar na minha e na sua vida. Amém. Milagre de verdade. Não estou falando de porta de emprego. A gente se limita tanto, né, irmão Fernandinho? É tão limitado, né? Nossa, eu estou precisando de milagre. Nossa, eu estou precisando de uma porta de emprego. Nossa, é milagre, eu preciso trocar pneu no meu carro. Glória a Deus. Precisando desse milagre aí mesmo. Irmão, milagre. Milagre, coisa que você não pode fazer. Coisa que você trabalhando você não vai conseguir almejar. Coisas que você aconselhando seu ente querido você não vai conseguir arrumar solução. Milagre é o que Deus quer fazer. Milagre de verdade. Realizar obras que somente Deus pode fazer. Mas eu preciso acreditar. Tem um louvor que mexe muito comigo, fala muito comigo. Eu ouvi no rádio uma vez, muito tempo atrás. Ele diz assim, eu me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos e fazer o meu querer. Fazer o que me apraz, sem dar explicação. O Senhor pode fazer isso, o que você quer. Às vezes eu me pergunto, Deus pode fazer isso? Não pode? Mas e se Ele não quiser fazer? Aí se eu vou falar, e se Ele não quiser? Fazer o vento cessar? E se Ele não quiser acalmar o mar, fazer o mar se acalmar? E no meio da adversidade, só de restar a voz do adorador. Nós achamos que Deus tem obrigação de fazer as coisas para a gente. Só que o que me chama a atenção na vida desse leproso é que, embora ele tenha ouvido que Jesus tinha poder, ele não falou assim: Senhor, me purifica aí, me cura aí, porque o Senhor pode fazer isso, me cura aí. Faz isso aí para mim. Vim de longe lá do Vale dos Leprosos, passei o caminho aqui, o pessoal já me falou de dar fome, me cura aí, vai. Faz eu perder meu tempo, não. Às vezes a gente é assim, né? Vem para a igreja a hora, levanta e fala assim: eu quero que o profeta fale que é hoje, né, história? Não, eu quero ser revelado hoje aí que eu vou sair daqui com a minha solução. E se Deus não quiser fazer hoje? E se Deus não quiser fazer? Ele é Deus. O processo de Jó, irmãos, não foi de um dia para o outro, não. Não foi um tropeço, não. Tropeçou, os amigos levantaram e estava tudo certo, não. O processo na vida de Davi também não foi de um dia para o outro, não. Davi foi ungido rei e foi ficar muitos anos ainda foragido da presença de Saul, sem dever. Às vezes o Senhor ele te põe em situações e Ele quer que você passe por aquela situação. Só que você precisa acreditar, independente disso, que você não tem que questionar o que Deus pode fazer, mas você tem que aguardar a vontade de Deus e adorar o Senhor para que Ele possa realizar na sua vida. Porque é muito fácil acreditar em Deus quando... É a mesma coisa, né? É muito fácil acreditar que eu não vou ficar com fome se eu tenho meu estoquezinho de miojo lá. Eu vou chegar em 3 minutinhos e pronto, estou até a fome. Mas e se eu não tenho? E se eu tenho que ir lá com a mão na massa fazer alguma coisa? É mais difícil. É mais difícil acreditar que eu vou conseguir solucionar o meu problema. Irmãos, eu sempre costumo dizer, as pessoas pensam que sem ter Jesus, aí Jesus vai vir no meu coração assim, pegar o pecado, tirar, jogar fora, não peco mais. Assim. Não é dessa forma. Eu e você precisamos passar por um processo, sabe por quê? Porque Jesus passou por um processo. Ele falou: assim como eu passei, vocês vão passar. Por acaso o servo é melhor que o seu Senhor? Se eu fui perseguido, se eu fui afrontado, se eu passei privação, vocês não vão passar por quê? Vão passar sim. Ah, mas e o ímpio? Você só conhece ímpio rico? Não tem ninguém ímpio aí que mora na rua, não? Que está passando fome? Você não conhece ninguém que não serve a Deus, que passa dificuldade? A palavra nos diz que o sol nasce sobre o bom e sobre o mal, sobre o fiel e o infiel. Eu tenho que parar de achar que porque eu sou crente, a minha vida tem que ser fácil. Tem crente que acha que só porque é crente vai ter... Ah, é problema, eu não vou ser crente, não. Ah, obstáculo? Não sabia, mentira. Jesus ele disse: no mundo vós tereis aflições, mas nem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não, sabe qual é a grande diferença, a maior diferença entre o servo de Deus e o ímpio nessa terra? Nós podemos passar pelas mesmas coisas, mas a diferença é que o servo de Deus ele tem consolo, ele tem abrigo, ele tem ajuda. O ímpio está sempre desamparado, tendo que contar com a ajuda de um e de outro. O crente não precisa de nada disso. O crente não precisa de tapinha nas costas de um amigo, de conselho, não. Porque o crente tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que o consola, que o conforta. Ah, irmão, mas eu estou difícil, tá? Então tem alguma coisa errada com Deus, não. Tem alguma coisa errada com você. Falta um pouquinho mais de você na presença de Deus. Falta um pouquinho mais de entregar a Deus e falar: Senhor, não
importa o processo que eu estou passando. Eu acredito que a hora que o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha situação. Mas enquanto o Senhor não quiser, eu continuo te adorando. Eu continuo acreditando. É isso que Marta quis dizer. Todavia, Senhor, eu ainda sei que Tu pode fazer todas as coisas. Marta disse isso. Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda assim eu sei que Tu podes fazer todas as coisas. Então o Senhor Jesus disse: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor. Acredito, mas nem tanto, né? Acredito um pouquinho, eu sei, Senhor. Foi profetizado, né? Através de Isaías, através de Jeremias, a ressurreição dos últimos dias. E através de Daniel, também que Daniel viu a grande multidão. Eu acredito, não. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando para amanhã, eu estou falando agora. Você precisa acreditar que quando o Senhor quiser, Ele vai fazer. A partir do momento que o Senhor quiser realizar, Ele vai realizar. Não importa o quão difícil esteja, basta o Senhor querer. Mas como que eu faço para o Senhor querer realizar? Eu tenho que tocar o coração de Deus. Marta falou com Jesus, Jesus falou: Marta, seu irmão vai te ressuscitar. E ficou aquele impasse de incredulidade. Ficou aquele impasse. Marta acreditando e desacreditando. A partir do momento que Maria conseguiu comover o coração de Jesus, pronto, atitude, tomou atitude. O que eu e você precisamos fazer é fazer com que o Senhor tome atitude na minha e na sua vida, tocando o seu coração, fazendo com que Ele compreenda o que nós estamos passando, fazendo com que o Senhor se compadeça na minha e na sua situação. Como? Com um coração sincero na presença de Deus, sem querer ensinar o Senhor como trabalhar, como fazer. Ah, Senhor, mas faz assim, faz desse jeito, faz. Não, vamos deixar o Senhor trabalhar. Senhor, toma a minha causa, olha a minha situação, Senhor. Eu preciso que o Senhor opere na minha vida. Eu preciso que o Senhor manifeste o Teu poder na minha vida. Senhor, eu estou sofrendo muito, está muito doloroso. Faça na minha vida, realiza. A partir do momento tem até um louvor que diz assim, que se você orar, porém, e no seu coração e tudo mais, e você não conseguiu alcançar, é porque Deus não sentiu que a tua alma se abriu e que você deixou tudo no altar. Porque às vezes você entra na presença de Deus e você tem um segredinho para contar. Só que daí você não conta. Porque tem aquela coisinha que você não quer deixar. Porque tem aquela coisinha que você não faz muita questão de contar. Porque tem aquela coisinha que você não faz muita questão que Deus realize na sua vida. Então você não se abriu e não entregou tudo no altar de Deus. Está faltando ainda alguma coisa. Está faltando se derramar um pouco mais na presença do Senhor, para que o Senhor venha verdadeiramente olhar para você e falar: eu compreendo, filho. Eu compreendo, filho, o que você está passando. E eu vou mudar a sua situação. Eu vou dar um basta na sua situação, porque esse processo já te machucou demais. Esse processo já foi até onde poderia ir. Agora eu vou entrar com vocês. Mas enquanto o Senhor olhar para a nossa vida e perceber em nós autossuficiência, não preciso, não, vou dar um jeitinho, não vou fazer, o Senhor não vai realizar. O Senhor não vai fazer enquanto eu e você quisermos fazer por nós mesmos. A partir do momento que nós mostrarmos assim ao Senhor, não tem jeito, não tem saída, só a tua vontade pode realizar, o Senhor vai fazer. A palavra nos diz, para encerrar, que ele olhou aquele leproso, tocou e disse: eu quero ser limpo. E imediatamente aquele homem foi curado. Então, nessa noite, não importa o processo que você tem passado, não importa se até hoje você não podia se apresentar na presença do Senhor, se você não se sentia bem, não se sentia digno de entrar na presença do Senhor, ou se as pessoas te discriminam por algum motivo. O Senhor te diz nessa noite que Ele quer te purificar. O Senhor te diz nessa noite que Ele quer te limpar da sua transgressão, do seu pecado, do seu problema. Ele quer te deixar leve. Ele quer que você saia daqui nessa noite leve, assim como aquele leproso. Venha oferecer a tua oferta ao Senhor. Quem era curado da lepra tinha que ir até o sacerdote e oferecer uma oferta, uma expiação daquilo, para agradecer a Deus pela sua purificação. O Senhor quer te purificar para que você possa entregar uma oferta. Qual é essa oferta? A sua vida. Glória a Deus. Não é o trocadinho aqui não, no gasofilácio, é a sua vida. O Senhor quer te purificar para que você entregue a sua vida a Ele, para que você entregue a sua vida a fazer a vontade do Senhor. Creia
que assim que o Senhor quiser operar um milagre na sua vida, o milagre vai acontecer, porque Ele tem poder para isso. Permaneça tão somente confiando no Senhor, que esse processo vai chegar ao fim, esse processo vai passar. Mas todas as vezes que o Senhor operou, o Senhor curou e disse: seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Acredite que o Senhor pode fazer, porque o Senhor vai fazer. Está chegando o momento do seu processo chegar ao fim. Está chegando o momento do Senhor te tocar e te purificar. Mas você precisa acreditar em Deus. Acredite que verdadeiramente o Senhor pode fazer, para que o Senhor venha operar. É só disso, irmãos, que o Senhor precisa na minha e na sua vida. Um pouquinho só de fé, do tamanho do grão de mostarda, porque o grão de mostarda é o menor entre as hortaliças, é o menor grão, mas quando ele planta, ele dá fruto, o seu fruto é o maior de todos. A fé é isso, a fé ela faz isso. Por menor que a fé seja, ela pode realizar obras muito maiores que qualquer outro instrumento, de qualquer outra coisa que o ser humano possa fazer. A fé pode realizar obras muito maiores. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha operar na sua vida aquilo que Ele tem para você nessa noite. Para que Ele venha te tocar e mudar a sua história, para que você possa novamente estar inserido na sociedade, estar inserido no corpo do Senhor, que é essa congregação, que é a igreja, para que você venha novamente participar daquilo que um dia talvez o inimigo roubou de você, a sua esperança, a sua comunhão, a sua fé. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te tocar e te limpar através dessa palavra. Eu agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Amém.